O que a mecânica quântica realmente nos ensina sobre realidade e consciência? Antes de entender como a mecânica quântica se relaciona com a lei da atração, é essencial ajustar uma expectativa muito comum. A física quântica não é um manual de manifestação, nem uma fórmula mágica para criar desejos instantaneamente. Ela é algo muito mais profundo e, ao mesmo tempo, muito mais transformador. Uma nova forma de compreender a realidade. Durante séculos, a ciência acreditou que o universo funcionava como uma máquina previsível. Se você conhecesse todas as peças e forças envolvidas, poderia prever exatamente o que aconteceria. A mecânica quântica mudou completamente essa visão. Ela mostrou que no nível mais fundamental da matéria, a realidade não é fixa, sólida e determinada como parece. Ela é probabilística, relacional e sensível às condições do sistema. No mundo quântico, partículas não existem como coisas sólidas o tempo todo. Elas existem como possibilidades. Só se manifestam de forma definida quando ocorre uma interação. Isso não significa que a mente humana cria a realidade do nada, mas significa que o observador faz parte do sistema observado. Não existe separação total entre quem observa e o que é observado. Essa descoberta foi um choque profundo para a ciência. Ela nos mostrou que a realidade não acontece isoladamente, independentemente de tudo. Ela acontece em relação, e é exatamente nesse ponto que começa a conexão com a lei da atração. A lei da atração, em sua essência mais responsável, não diz que pensar positivo cria coisas. Ela diz que o estado interno influencia a forma como você se relaciona com a realidade. Emoções, crenças, expectativas e atenção moldam suas decisões, suas percepções e suas ações. E essas decisões, percepções e ações moldam os resultados que você vive. Quando a mecânica quântica revela que o observador influencia o sistema, ela não está dizendo que pensamentos controlam partículas. Ela está dizendo que não existe neutralidade absoluta. Toda observação acontece dentro de um contexto. Toda interação altera o sistema. Na vida cotidiana, esse princípio aparece de forma clara. Duas pessoas podem viver a mesma situação externa e ter experiências completamente diferentes. Não porque a realidade mudou, mas porque o estado interno de cada uma mudou. A percepção muda, as escolhas mudam, o resultado muda. A mecânica quântica nos ensina que a realidade é menos rígida do que imaginávamos. A lei da atração nos lembra que o ser humano não é um espectador passivo dessa realidade. Ele participa dela. Mas é fundamental deixar algo muito claro. A relação entre mecânica quântica e lei da atração não é literal. É inspiracional e conceitual. Usar a física quântica para justificar promessas irreais é um erro. O verdadeiro poder dessa conexão está em algo mais sutil. A responsabilidade sobre o próprio estado interno. Quando você vive em medo constante, sua atenção se estreita. Você percebe menos oportunidades. Toma decisões defensivas. Reage em vez de escolher. Quando vive em clareza, presença e confiança, sua atenção se expande. Você percebe caminhos. A Valia Meller age com mais coerência. A realidade externa responde a essas diferenças internas. A mecânica quântica mostra que sistemas sensíveis a condições iniciais podem evoluir de formas completamente diferentes a partir de pequenas variações. Na vida humana, essas variações são estados emocionais, padrões de pensamento e posturas internas. Por isso, a pergunta central não é como usar a física quântica para atrair coisas, mas sim como ajustar meu estado interno para interagir melhor com a realidade. A lei da atração começa exatamente aí, não como um pedido ao universo, mas como um ajuste interno. Quando você muda o estado, a partir do qual observa, escolhe e age, a experiência que surge a partir disso também muda. Nada acontece por mágica. Nada acontece sem ação. Mas a ação muda completamente dependendo do estado interno que a origina. Essa é a verdadeira ponte entre mecânica quântica e lei da atração. A compreensão de que você não vive em um universo fixo e imutável, mas em um campo de possibilidades que responde à forma como você se posiciona dentro dele. Nesta primeira parte, o mais importante é compreender isso. A realidade não é tão rígida quanto parece, e você não é tão separado dela quanto imagina. Na próxima parte, vamos aprofundar como o estado do observador
conceito central da física quântica. Se conecta diretamente com emoções, crenças e vibração na lei da atração. E como isso se manifesta na vida prática? O papel do observador. Como o estado interno influencia a realidade vivida. Um dos conceitos mais fascinantes e frequentemente mal compreendidos da mecânica quântica é o chamado papel do observador. Ao longo dos anos, esse conceito foi interpretado de muitas formas, algumas corretas, outras exageradas. Para entender sua relação com a lei da atração, é essencial separar o que é ciência do que é metáfora inspiracional. Na física quântica, o observador não é simplesmente uma pessoa pensando. O observador representa o conjunto de condições que interagem com um sistema. Instrumentos de medição, ambiente, contexto e, claro, a interação em si. Quando ocorre essa interação, o sistema deixa de existir apenas como possibilidade e passa a apresentar um resultado observável. Isso nos ensina algo profundo. O resultado depende das condições da interação. Não existe observação neutra. Toda observação altera o sistema observado. Agora, trazendo esse princípio para a experiência humana, surge uma pergunta essencial. Quais são as condições que você leva para a sua interação com a realidade? Essas condições não são aparelhos científicos, mas estados internos. Emoções, crenças, expectativas, atenção e postura mental funcionam como filtros através dos quais você observa o mundo. Eles não criam objetos do nada, mas definem como você percebe, interpreta e responde ao que acontece. A lei da atração atua exatamente nesse nível. Ela não afirma que pensamentos controlam a matéria de forma direta. Ela afirma que o estado interno influencia o campo de experiências que você acessa. Quando você muda o estado, muda a forma como observa. Quando muda a forma como observa, muda a forma como age. E quando a ação muda, os resultados também mudam. Imagine duas pessoas diante da mesma oportunidade. Uma vibra medo e desconfiança. A outra vibra curiosidade e abertura. A oportunidade é a mesma, mas a experiência não será. Uma pode ignorar, adiar ou rejeitar. A outra pode explorar, aprender e se envolver. O resultado observado será completamente diferente. Esse é o verdadeiro significado do observador na vida prática. A mecânica quântica nos ensina que sistemas sensíveis às condições iniciais podem evoluir de maneiras radicalmente diferentes. Na experiência humana, essas condições iniciais são os estados emocionais e mentais com os quais você entra em cada situação. Quando você entra em uma conversa esperando conflito, seu corpo se arma, sua linguagem muda e sua escuta se fecha. Quando entra esperando entendimento, sua postura é outra. O campo relacional muda. O resultado muda. A lei da atração chama isso de vibração. A física chama de condição do sistema. A linguagem muda, mas o princípio é semelhante. A forma como você entra na interação importa. É por isso que simplesmente desejar algo não funciona. Desejo sem alinhamento gera frustração. O alinhamento acontece quando o estado interno é compatível com a experiência que você deseja viver. Outro ponto importante é que o observador não é estático. Ele muda o tempo todo. Emoções mudam, pensamentos mudam, estados corporais mudam, e cada mudança altera a forma como você interage com o mundo. Quando você está cansado, sua percepção se estreita. Quando está descansado, ela se expande. Quando está ansioso, sua atenção se fixa em ameaças. Quando está calmo, você percebe possibilidades. Essas mudanças são sutis, mas acumulativas. A lei da atração não opera em eventos isolados, mas em padrões dominantes. O padrão do observador é o que define o tipo de realidade que tende a se repetir. A mecânica quântica inspira aqui uma reflexão poderosa. Se pequenas variações nas condições podem gerar resultados completamente diferentes em sistemas quânticos, por que não reconhecer o impacto das pequenas variações internas na vida cotidiana? Não se trata de controlar cada pensamento, mas de cultivar estados internos mais coerentes. Clareza, presença, honestidade emocional e atenção consciente criam condições mais favoráveis para experiências alinhadas.
Isso não elimina desafios, não garante controle absoluto, mas aumenta significativamente a qualidade das respostas que você oferece à vida e a vida responde de acordo. Nesta parte, a mensagem central é clara. Você não é um espectador passivo da realidade, mas também não é um controlador absoluto dela. Você é um participante, e a forma como você participa menos emocional, mental e conscientemente influencia profundamente a experiência que se manifesta. Na próxima parte, vamos explorar como emoções, crenças e atenção formam o que muitas tradições chamam de vibração, e como esses elementos se organizam para criar padrões repetitivos na vida. Emoções, crenças e atenção. Como a vibração Sergipe forma na prática. Depois de compreender o papel do observador, chegamos ao ponto onde a lei da atração ganha forma prática. Como a vibração é construída no dia a dia. Diferente do que muitos pensam, vibração não é algo místico ou abstrato. Ela é o resultado direto da combinação entre emoções recorrentes, crenças profundas e o foco da atenção. Esses três elementos funcionam juntos o tempo todo. Mesmo quando você não percebe, eles formam um padrão interno que influencia a maneira como você percebe oportunidades, reage a desafios e toma decisões. Esse padrão é o que a lei da atração chama de vibração dominante. Comecemos pelas emoções. Emoções são respostas do corpo a interpretações mentais. Elas não surgem do nada, elas surgem da forma como você interpreta uma situação. Quando você interpreta algo como ameaça, o corpo reage com tensão, medo ou defesa. Quando interpreta como possibilidade, o corpo reage com curiosidade e abertura. Emoções recorrentes moldam o estado interno. Se você vive repetidamente emoções como ansiedade, frustração ou insegurança, seu corpo passa a considerar esse estado como normal. Esse estado se torna o ponto de retorno automático. E é esse ponto de retorno que define sua vibração dominante. As crenças entram logo em seguida. Crenças são ideias que você aceita como verdade sobre si mesmo, sobre os outros e sobre a vida. Muitas delas foram formadas na infância, reforçadas por experiências e raramente questionadas. Elas funcionam como filtros silenciosos. Se você acredita, por exemplo, que as coisas são sempre difíceis, sua atenção se volta naturalmente para obstáculos. Você acredita que nada dá certo para mim. Cada contratempo parece confirmar essa ideia. A crença não cria o evento, mas organiza a percepção para interpreta de determinada forma. Aqui está um ponto crucial. A mente humana tende a buscar coerência interna. Ela prefere confirmar crenças antigas a questioná-las. Por isso, padrões se repetem. Não porque o universo conspira, mas porque a percepção seleciona o que reforça o estado interno. A atenção é o terceiro elemento. A atenção funciona como um holofote. Aquilo que você ilumina cresce em importância subjetiva. Quando sua atenção está constantemente focada no que falta, a sensação de escassez se intensifica. Quando está focada no que funciona, a sensação de possibilidade aumenta. A mecânica quântica, como inspiração conceitual, nos lembra que sistemas observados de determinadas formas apresentam resultados diferentes. Na vida cotidiana, o foco da atenção não muda partículas, mas muda o campo de escolhas disponíveis. Você age com base no que percebe, e percebe com base no que observa. Emoções, crenças e atenção formam um ciclo. A crença direciona a atenção. A atenção reforça a emoção fortalece a crença. Esse ciclo, quando não é interrompido, cria padrões estáveis. Esses padrões são chamados, na linguagem da lei da atração, de vibração. Alinhar a vibração não significa eliminar emoções negativas ou apagar crenças de um dia para o outro. Significa interromper o ciclo automático e criar pequenas variações conscientes. Pequenas variações, quando repetidas, alteram o padrão. Por exemplo, quando você percebe uma emoção desconfortável surgindo, em vez de reagir automaticamente, você observa. Essa observação já cria uma pequena mudança no ciclo. Quando você questiona uma crença antiga, mesmo que não a abandone imediatamente, cria espaço. Quando você redireciona a atenção para algo construtivo, ainda que por alguns minutos, o padrão começa a se ajustar. Essas mudanças parecem pequenas, mas acumulam efeito.
A mecânica quântica nos ensina que sistemas sensíveis podem mudar drasticamente a partir de pequenas alterações nas condições iniciais na vida humana. Essas condições iniciais são estados internos cotidianos. Outro ponto importante é compreender que vibração não é sobre estar feliz o tempo todo. É sobre coerência emocional. Uma pessoa pode sentir tristeza e ainda estar alinhada, se essa tristeza é vivida com consciência. O desalinhamento surge quando há repressão, negação ou conflito interno constante. Quando você aceita suas emoções sem se identificar completamente com elas, o campo se estabiliza. Estabilidade é uma frequência poderosa. Ela permite que decisões sejam tomadas com mais clareza, que ações sejam menos impulsivas e que oportunidades sejam percebidas com mais nitidez. A lei da atração não responde à emoção isolada, mas ao padrão emocional predominante. Por isso, o trabalho não é eliminar o desconforto, mas não permitir que ele se torne identidade. Nesta parte, o ponto central é compreender que alinhar vibração é um processo interno e contínuo. Ele acontece nas pequenas escolhas diárias, no que você acredita, no que você observa e em como você reage. Na próxima parte, vamos aprofundar como ajustar conscientemente esses três elementos: emoções, crenças e atenção, para criar um estado interno mais alinhado, sem esforço excessivo e sem auto-engano. Alinhamento e ação. Como a realidade responde quando o estado interno muda? Depois de compreender como a realidade é sensível às condições, como o observador participa do sistema, como emoções, crenças e atenção formam a vibração, e como ajustar conscientemente esse estado interno, chegamos ao ponto decisivo: o encontro entre alinhamento e ação. É aqui que a relação entre mecânica quântica e lei da atração deixa de ser apenas conceitual e se torna vivida. Existe um equívoco comum que precisa ser esclarecido. Alinhamento não é passividade, não é esperar que a vida resolva tudo sozinha. Quando o estado interno muda, o tipo de ação que surge também muda. A diferença é que essa ação não nasce da ansiedade, da comparação ou da necessidade de provar algo. Ela nasce da clareza. É o que muitas tradições chamam de ação inspirada. A ação inspirada não vem acompanhada de urgência extrema. Ela se apresenta como um passo que faz sentido, uma decisão que parece óbvia, uma conversa que você sente que precisa acontecer, um limite que finalmente é respeitado, um sim ou um não que surge com firmeza, sem conflito interno. Quando você age a partir desse estado, algo importante acontece. O campo responde com menos resistência, não porque o universo esteja sendo convencido, mas porque você passou a interagir com a realidade de forma mais coerente. A coerência reduz ruído, e menos ruído gera respostas mais claras. A mecânica quântica, como inspiração conceitual, nos lembra que sistemas bem ajustados produzem resultados mais estáveis. Quando seu sistema interno menos mente, emoção e corpo está organizado, suas escolhas se tornam mais consistentes. E escolhas consistentes geram trajetórias mais previsíveis. A lei da atração não funciona como um pedido ao acaso. Ela funciona como uma resposta a padrões. O padrão que você sustenta determina o tipo de experiência que tende a se repetir. Quando o padrão muda, a repetição muda. É importante compreender que alinhamento não elimina obstáculos. A vida continua apresentando desafios. A diferença está na forma como você os atravessa. Quando você está alinhado, enfrenta desafios com mais discernimento e menos desgaste. Aprende mais rápido, ajusta com mais precisão, segue com menos culpa. Prosperidade, por exemplo, não surge apenas quando você pensa em dinheiro. Ela surge quando você desenvolve uma relação mais equilibrada, com risco, valor, merecimento e responsabilidade. Um estado interno alinhado com prosperidade se manifesta em decisões financeiras mais conscientes, em limites mais claros, em escolhas mais estratégicas. O mesmo vale para relacionamentos, saúde, trabalho e propósito. O alinhamento não cria pessoas ou situações do nada. Ele altera a forma como você se posiciona diante do que surge. E essa mudança de posicionamento altera os desdobramentos. Outro ponto essencial é o tempo. Muitos se frustram porque esperam resultados imediatos. Mas sistemas complexos não se reorganizam de forma instantânea. Existe um período de ajuste
de transição, onde o antigo padrão ainda aparece, enquanto o novo começa a se consolidar. Esse período exige paciência e consistência. A mecânica quântica nos mostra que transições de estado não são abruptas. Elas seguem dinâmicas próprias. Na vida humana, isso se traduz em persistir no alinhamento, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Não por fé cega, mas por coerência interna. A pergunta central deixa de ser quando vai acontecer e passa a esse como estou vivendo agora? O agora é o único ponto de intervenção real. Cada escolha feita em alinhamento fortalece o novo padrão. Cada retorno consciente ao centro estabiliza o campo. Para integrar tudo o que foi apresentado neste vídeo, leve consigo 3 princípios simples. Primeiro, estado vem antes do resultado. Ajuste o estado interno antes de esperar mudanças externas. Segundo, consistência importa mais do que intensidade. Pequenos ajustes sustentados mudam mais do que grandes esforços esporádicos. Terceiro, ação é parte do alinhamento. Não espere sentir-se perfeito para agir. Haja com consciência a partir do estado mais alinhado possível. A relação entre mecânica quântica e lei da atração não está em promessas milagrosas, mas em uma compreensão profunda. Você vive em um campo de possibilidades, e a forma como você se posiciona dentro desse campo influencia o que se torna experiência. Quando você assume responsabilidade pelo seu estado interno, sem culpa e sem fantasia, algo se transforma. Você deixa de tentar controlar tudo e passa a cooperar com a realidade. E a realidade coopera de volta. Nada disso elimina o esforço, mas transforma o esforço em algo mais inteligente, mais direcionado e menos desgastante. Você passa a gastar energia onde realmente importa. Para ser. Lembre-se, você não é um espectador passivo do mundo, mas também não é o centro absoluto dele. Você é um participante consciente, e quando participa com presença, clareza e coerência, a experiência que emerge a partir disso inevitavelmente muda. Se este conteúdo fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho viver em alinhamento. Esse simples gesto reforça o compromisso com o estado interno que sustenta mudanças reais. A partir daqui, o processo continua, não como promessa, mas como prática. Como ajustar conscientemente a vibração, práticas reais, sem auto-engano. Depois de compreender como emoções, crenças e atenção formam a vibração dominante, surge a pergunta prática: como ajustar esse estado interno de forma consciente e sustentável? Aqui é importante deixar algo claro desde o início. Ajustar a vibração não é fingir que está tudo bem, nem repetir frases positivas, enquanto o corpo grita o contrário. Isso cria conflito interno, e conflito interno é exatamente o oposto de alinhamento. O ajuste vibracional verdadeiro começa com honestidade interna. É reconhecer onde você está, sem se julgar por isso. A partir dessa honestidade, pequenas mudanças se tornam possíveis. A lei da atração não exige perfeição emocional. Ela responde à coerência. O primeiro ajuste consciente envolve o corpo. O corpo é o ponto de entrada mais rápido para qualquer mudança vibracional. Quando o corpo está em estado de alerta, a mente entra em sobrevivência. Nesse estado, não há espaço para clareza, criatividade ou atração fluida. Por isso, aprender a regular o corpo é essencial. Regulação corporal não é técnica complexa. Começa com atenção à respiração, ao ritmo dos movimentos e ao descanso. Respiração curta e acelerada mantém o sistema nervoso em tensão. Respiração mais lenta sinaliza segurança. Quando o corpo recebe esse sinal, a mente começa a se acalmar. E quando a mente se acalma, o campo interno se reorganiza. O segundo ajuste envolve as emoções. Emoções não devem ser controladas, mas compreendidas. Cada emoção carrega informação. Medo, por exemplo, muitas vezes indica necessidade de segurança. Tristeza pode indicar algo que precisa ser elaborado. Ignorar essas emoções não eleva a vibração, apenas as empurra para o inconsciente, onde continuam influenciando o campo. O ajuste acontece quando você permite sentir
sem se identificar completamente. Sentir não é o mesmo que se tornar aquilo que se sente. Quando você observa uma emoção com presença, ela perde intensidade. O sistema entende que não há perigo imediato. Esse simples ato já altera a vibração. O terceiro ajuste envolve as crenças. Crenças não se mudam por força, mas por questionamento. Uma crença começa a perder poder quando você se pergunta: isso é sempre verdade? Muitas crenças que moldam a vibração foram formadas em contextos antigos e continuam atuando automaticamente. Ao questionar uma crença, você cria uma fissura no padrão. Não é necessário substituir ela imediatamente por outra. Basta não trotelar mais como verdade absoluta. Essa abertura permite que novas interpretações surjam, e novas interpretações geram novas emoções. O quarto ajuste envolve a atenção. A atenção é o elemento mais treinável de todos. Aquilo que você pratica, observar, se fortalece. Se você passa o dia inteiro reforçando mentalmente problemas, a vibração se densifica. Se começa a incluir conscientemente aspectos que funcionam, aprendizados e possibilidades, o campo se equilibra. Isso não é negar problemas, é escolher não viver mentalmente dentro deles o tempo todo. A atenção equilibrada reconhece dificuldades, mas não se ficha nelas. Ela se move. A mecânica quântica, como inspiração conceitual, nos lembra que sistemas complexos se reorganizam quando certas variáveis mudam. Na experiência humana, essas variáveis são corpo, emoção, crença e atenção. Pequenos ajustes em cada uma delas geram uma mudança significativa no todo. Outro ponto essencial é compreender que vibração alinhada não é euforia constante. Muitas pessoas se frustram porque acreditam que alinhar vibração significa sentir-se bem o tempo todo. Isso é irreal. Vibração alinhada é estabilidade emocional. É a capacidade de retornar ao centro após oscilações naturais. Quando você aprende a retornar ao centro, o campo se estabiliza. E estabilidade é uma frequência poderosa. Ela permite que decisões sejam tomadas com mais clareza, que ações sejam menos reativas e que resultados se tornem mais consistentes. A lei da atração responde muito mais à estabilidade do que à intensidade. Emoções intensas, mas instáveis, criam resultados inconsistentes. Emoções moderadas, mas estáveis, criam padrões duradouros. Por isso, o objetivo do ajuste vibracional não é sentir mais, mas sentir melhor. Sentir com consciência. Sentir com presença. Sentir sem conflito interno. Esse ajuste também exige paciência. Padrões antigos não se dissolvem de um dia para o outro, mas cada escolha consciente enfraquece o padrão anterior e fortalece o novo. Com o tempo, aquilo que antes exigia esforço se torna natural. Nesta parte, a mensagem central é simples e profunda. Alinhar vibração é um processo de autoconhecimento aplicado. Não se trata de convencer o universo de algo, mas de organizar seu próprio sistema interno. Quando o sistema interno se organiza, a forma como você interage com a realidade muda, e a realidade responde a essa mudança. Na próxima e última parte, vamos integrar tudo isso, mostrando como o alinhamento interno e a ação consciente se unem para gerar resultados concretos, sem promessas mágicas e sem negar a responsabilidade pessoal.